Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Saúde e Nutrição. Meu nome é Bárbara Costa, eu sou nutricionista e idealizadora desse podcast. E hoje o tema é queda de cabelo. Então, estou aqui com a Thaís e a Marcela. A Thaís Tabet é fisioterapeuta, pós-graduada em dermatofuncional e pós-graduada em tricologia. E a Marcela Junqueira é médica, dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e tricologista. Meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast hoje. É uma imensa felicidade ter aqui vocês comigo hoje. Prazer é nosso estar aqui, poder compartilhar conhecimento, informação na tricologia, né, que é uma área hoje que a gente lida muito com a autoestima, principalmente das mulheres, né? Sim. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Muito obrigada, também muito honrada pelo convite. E um tema muito importante, porque tem muitas dúvidas que cercam o assunto. Então vamos lá, meninas. Bem, eu quis trazer esse tema aqui, né? Eu sempre converso no beach tennis aí com a Thaís sobre queda de cabelo, sobre algo que as mulheres realmente se incomodam demais e às vezes a gente também tem dificuldade das pessoas entenderem o correto tratamento, né? Então, as pessoas têm muita dúvida se o suplemento X ou Y é melhor ou é pior. E, na verdade, algo que eu sempre gosto de colocar em pauta quando eu vou responder uma caixinha de Instagram ou quando eu vou tirar uma dúvida no consultório, é que todo tratamento ele vai encontro à causa, né? Então, se a sua queda ela é hormonal, a gente vai falar sobre algumas questões, né? Se a sua queda é hormonal, se ela é por uma deficiência nutricional, se ela é um pós-operatório, né? Tudo isso que vai determinar qual tipo de tratamento, se seria uma suplementação, seria um tratamento tópico, enfim, né? Se seria essas associações. Então, vamos começar por aí, né? Enfim, vamos lá. Quais são as principais causas da queda de cabelo? Marcela, conta um pouquinho pra gente. Perfeito. Eu acho que você abordou um ponto muito importante, porque o principal é justamente esse entendimento do porquê a queda acontece. Eu costumo explicar para o paciente, para ficar mais fácil, que o eflúvio agudo, ele basicamente é como se fosse um modo de economia de energia ativado pelo nosso organismo. Ou seja, aconteceu ali algum gatilho que fez com que o organismo precisasse, de certa forma, canalizar, né, um maior teor energético para resolver aquela questão. E ele precisou tirar de uma área que gasta muito cabelo, gasta muita energia, mas que não é essencial para a nossa sobrevivência, que é o cabelo. Então, por isso, assim, existem vários gatilhos no nosso dia a dia, você já até citou alguns. Então, febre, qualquer infecção pode ser um gatilho. Alguns medicamentos, então, iniciar anticonvulsivantes, anticoagulantes, antidepressivos, interrupção de anticoncepcional. A gente tem a queda pós-parto, que também é um clássico, né, que todo mundo acaba passando por ela. Cirurgias, emagrecimento importante, né? Então, déficit calórico, ou seja, o organismo estava acostumado ali a receber um aporte, né, nutricional e de uma hora para outra isso reduz. Então, também é uma causa. Estresse emocional importante, também é um gatilho. Pós-Covid, né, Marcela? Pós-Covid, ficou bem famoso, né? Justamente por causar quedas importantes e muitas vezes, assim, rápidas, né? Pouco tempo depois do adoecimento. Então, é isso. São situações que fazem com que o organismo demande mais energia para resolver e tenha que poupar. Então, justamente por isso, né, o cabelo transitoriamente vai cair mais durante um tempo. Legal. Então, só para a gente poder enfatizar, né, o tratamento, pessoal, vai sempre em encontro com a causa, né? Se ele é por uma causa hormonal, o tratamento é feito de uma maneira. Por deficiência nutricional, exemplo, algo que eu pego muito no consultório, né? É as mulheres que têm um volume menstrual maior, Exato. né? Por um DIU de cobre, por exemplo, enfim, e esse volume menstrual, ele acaba fazendo com que essa mulher ela tenha um baixo estoque de ferro, né? A ferritina baixa. Perfeito. Então, essa redução da ferritina pode gerar, né? Pode favorecer essa queda capilar. Eu estava, por exemplo, fazendo um tratamento, eu cheguei a falar com a Thaís, eu estava usando várias vitaminas para o cabelo, né? Então, Sim. Silício, ferro-biotina, enfim, fiz um polivitamínico daqueles. Sim. E assim, não estava resolvendo a minha queda. Então, meu cabelo estava fraco. Na hora que eu penteava ele, ainda estava acontecendo muita queda. E aí, eu não estava acertando o tratamento, né? Então, eu fui investigar um pouco mais profundamente e depois que eu entendi que era mais, vamos dizer assim, um eflúvio ali, mais algo voltado para a parte de estresse, que aí eu
orientei o meu tratamento literalmente para o tratamento correto. Então, pessoal, a gente tem que ir em encontro à causa, né? Exato. Então, se é uma deficiência nutricional, se é, por exemplo, um paciente que teve esse emagrecimento importante, um pós-bariátrica, a mulher que saiu ali do 4º, 5º mês pós-gestação, né? E tá nessa questão de alteração hormonal. Então, sempre direcionar para a causa, porque às vezes a gente recebe aquelas perguntas básicas, né? Qual vitamina é melhor para a queda de cabelo? E na verdade, às vezes você vai tomar a vitamina e não vai resolver nada, porque às vezes não é a sua causa, né? A causa da sua queda realmente. Eu falo por mim, né? Você falou da questão, da sua questão. Eu também sou um exemplo clássico aí de alteração hormonal com queda de cabelo, né? Eu interrompi o uso de um anticoncepcional e logo em seguida começou a queda. Claro que como eu sou da área, eu entendi o meu processo, mas isso é muito importante a gente falar, né, com as pessoas. Por quê? Independente da causa, o eflúvio é uma interrupção da fase anágena, que é a fase de crescimento do nosso cabelo. Então, aquele cabelo que foi programado para cair, né, para se desprender, ele vai se desprender, independente, né, do tratamento. Então, a gente tem que entender que esse momento, em torno de 2 a 3, pode até ser 3 meses depois de um acontecimento específico, esse cabelo vai começar a cair. E essa queda, ela pode perdurar aí até uns 6 meses, né, Marcela? Exato. Então, assim, esse período, o cabelo que foi programado para cair, ele vai cair. O que a gente vai fazer no tratamento é tratar a causa e, claro, estimular o crescimento desses novos fios para que eles cresçam mais saudáveis, né? De uma forma mais densa, com mais saúde. Então, a gente consegue, no caso do eflúvio, entender essa causa e que o paciente entenda também que é um período transitório, que vai passar, mas que ele demanda aí alguns meses, né? Para que isso cesse e que a gente consiga essa recuperação. Perfeito, Thaís. E vamos lá. Quais são os tratamentos eficazes para queda de cabelo? Eu acho que vai, de novo, muito, né, de encontro ao que você falou em relação à causa. Essa questão que você citou em relação a fluxo menstrual e ferritina baixa, por exemplo, ela é extremamente comum. E o que eu sempre falo com os pacientes, até fazendo uma analogia, né? A gente, tudo bem, identificou que é a falta de ferro, mas também simplesmente repor o ferro sem atuar na causa é como se a gente estivesse enchendo uma piscina com um ralo aberto. Então, é uma complementação, né? Então, é importante cuidar desse fluxo menstrual que está aumentado e também fazer essa suplementação de ferro. Eu vejo muitas vezes os pacientes também tentando se automedicar. E às vezes eles, né, consomem esses nutracêuticos que vão ter uma porcentagem ali muito pequena e que também não vai ser suficiente, né, diante de uma deficiência nutricional. E até mesmo, foi legal você ter falando isso, Marcelo, porque a gente vê o paciente chegando lá com a ferritina baixa. Aí a gente vai dar a dose, né, de suplementação para X tempo. E aí, às vezes, a pessoa também não vai reaver como que está, de fato, esse estoque, né? A gente tem que fazer esses exames novamente para a gente poder reavaliar. E outra coisa, mais do que isso, né? Após esse estoque estar cheio, a gente também ter a dose de manutenção, caso esse ralo esteja aberto, né? Exatamente, é um tratamento, né? O que o paciente tem que entender, é um tratamento. Então, o tratamento por um período, ele tem que ser acompanhado. Por mais que já tenha cessado, né, a queda de cabelo, a gente tem que acompanhar, é o que você falou, é a manutenção. Né? E até mesmo para que essa queda não fique voltando tão brevemente, né? A partir do momento que a gente está entendendo a causa, está atuando ali, até em outras suplementações, às vezes na prática eu vejo isso. Exemplo, às vezes o paciente chega lá com a vitamina D super baixinha, aí a gente vai enche o estoque dele, tá com uma vitamina D legal. Aí do nada o paciente para de suplementar, não suplementa mais nada, né? E aí parou de atuar. O que vai acontecer? Esse estoque ele vai descer. Então por isso que a gente está batendo bastante nessas questões da causa, né? De entender de fato qual a causa do problema, porque só assim que a gente também vai conseguir cessar, né? Outro problema também que a gente não citou, mas é algo que eu costumo ver bastante, às vezes o paciente ele tem uma alteração intestinal, uma desbiose intestinal. E às vezes ele não tem só o ferro baixo, né? O ferro, a gente tá falando muito do ferro, porque o ferro ele é um
um nutriente muito importante, mas às vezes esse paciente ele tá com uma alteração intestinal que tá dificultando esse processo absortivo dele, né? E mais uma vez, né, gente, o que que o cabelo é? O cabelo ele é proteína. Então, assim, às vezes até uma alimentação saudável, como que melhora até a qualidade dos nossos fios, né? A gente vê quando a gente tá com alimentação mais saudável, até a pele da gente fica melhor, né? Eu falo que eu gosto de fazer mais uma analogia, né? Que o nosso cabelo nada mais é, eu gosto de comparar com uma planta, né? A gente tem que adubar essa planta, dar nutriente, dar água, para que ela cresça saudável, bonita, né? É o que você falou da pele, de tudo no nosso corpo. Então, a gente ter um intestino saudável, uma alimentação equilibrada, uma hidratação também equilibrada corporal, naturalmente, né, o restante do corpo ele vai responder de uma forma muito positiva e principalmente o nosso cabelo. Ótimo, isso aí. E qual a importância da saúde do couro cabeludo para a prevenção da queda capilar? O couro cabeludo também existem muitos mitos aí, né, Marcela, sobre a questão de couro cabeludo, quando a gente fala em shampoos, em produtos, né? O couro cabeludo, a gente fala em pacientes que às vezes ficam muitos dias sem lavar o cabelo, principalmente as pessoas que têm mais oleosidade, né? A oleosidade, ela pode causar a dermatite seborreica, né? A famosa caspa. E daí a gente precisa ter esse couro cabeludo sempre limpo, saudável também, para que a gente para que não ocorram, né? Esses acúmulos de sebo, de oleosidade, porque isso a longo prazo vai gerar também uma queda capilar, né? Não só a doença no couro cabeludo, mas sim pode gerar até uma queda, né? Exatamente. E pra gente também, né, durante o exame físico, o couro cabeludo revela muitas outras coisas também, né? Essas questões de inflamação, se tem vermelhidão, se tem descamação, se algum outro tipo de alopécia que vai demandar, né, outros tratamentos. Então, pra gente é fundamental, é um verdadeiro espelho ali do que tá acontecendo. Numa situação de queda também, se o paciente está com a queda aumentada, quando a gente examina numa situação normal, a gente vai ver vários fios novos em recrescimento, que é uma forma até de acalmar o paciente, né? Tá caindo, mas tem cabelo crescendo. Então, esse exame físico também ele é fundamental. E uma coisa que eu vejo também, a gente tá falando daí, né? Eu acho que o cabelo é algo que mexe, cabelo e pele, né? Sim. Eu acho que é uma coisa que mexe muito com a autoestima das pessoas, né? Então, são queixas, assim, que são bem frequentes no consultório, né? E às vezes a gente percebe que o paciente tratando da parte hormonal, Marcela, às vezes tem até medo de tirar uma pílula anticoncepcional, né? Fica preso naquele remédio ali, porque quando retirou, por exemplo, a pílula, começou a ter problema com pele, queda de cabelo. Sim. Como lidar com isso? Isso é difícil mesmo, e é uma coisa que a gente fala, que principalmente pessoas que começam muito cedo, né, o anticoncepcional, às vezes na adolescência, quando tiram, a gente fala que a gente não conhece nem a nossa verdadeira pele, nem o nosso verdadeiro cabelo. Porque às vezes já é um paciente, por exemplo, que tem uma calvície feminina, uma alopecia androgenética. Então ele já tinha ali algum grau de afinamento que o anticoncepcional oral estava segurando. Mesma coisa serve para acne. E aí quando ele tira, né, isso de certa forma aflora. É claro que a gente tem outras possibilidades de tratamento, mas a gente sabe sim que o hormônio ele tem, né, esse impacto no cabelo. Não é à toa que durante a gravidez, né, muitas mulheres falam, é o melhor momento do meu cabelo, né, da minha vida, justamente por esses níveis de estrogênio mais altos. E por outro lado, por exemplo, reposição de testosterona. É algo que pode afinar o cabelo em quem tem predisposição, pode ter até uma certa retração da linha, né, de implantação capilar. Então, assim, o hormônio ele tem um impacto no cabelo, com certeza. Independente do uso dele, né? Seja no anticoncepcional, seja numa reposição, às vezes inadequada, seja no processo gestacional, que a gente fala, o que acontece, né? A gente aumenta o tempo da fase de crescimento do cabelo. Então, enquanto a gente está ali como a Marcela falou, o estrogênio atuando, né? E ele vai atuar nessa fase anágena, quando a mulher tem o bebê, e aí aquela fase anágena, aquela fase de crescimento, ela cessa e uma maior quantidade de fios, elas vão entrar na fase
telógena, que é essa fase de desprendimento dos fios, né? Exatamente. E lembrando, uma coisa muito importante que as pessoas também comumente não sabem, é que nós trocamos de fios a vida toda. Então, o tempo todo nós temos fios crescendo, fios caindo, então não é algo que, eu vou ter o meu cabelo ali, né? É natural isso acontecer, como as nossas células do corpo, né? Elas se renovam durante toda a vida, e o nosso cabelo não é diferente disso. Às vezes eu falo pro paciente, quando ele chega com queda, gente, é muito comum, sei lá, acho que eu tenho essa queixa, a cada 10 pacientes 7 tem queda de cabelo. E assim, as pessoas às vezes não sabem até que ponto o que é normal, né? O que é comum, o que é normal. Exato. Então, a conduta que eu mais utilizo, obviamente, na parte clínica é pedir os exames pra gente poder, né, literalmente descartar algumas possibilidades, entender o caso do paciente e pedir para que ele busque também o acompanhamento médico, né, para poder fazer a análise ali direitinho dos fios, né, para poder saber até que ponto essa queda ela é normal, né, igual a Thaís está falando, sim, a gente renova o fio, tudo é renovado no corpo, né, o intestino, a pele, então a gente tem as renovações celulares, mas a gente também tem que ficar atento, porque eu acho que assim, a queda de cabelo é algo que incomoda muito a gente, quando a gente tá, eu lembro que na época da minha queda, meu chão lá em casa é branco, assim, gente, eu ficava desesperada, eu ficava assim, gente, pelo amor de Deus, onde vai parar meu cabelo? E assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre tratou da parte intestinal, então a queda que eu tive, por exemplo, no ano passado, foi acredito, uma queda bem de renovação mesmo, no entanto, quando eu entrei com os ativos, rapidinho foi cessando. Entendeu? Agora sim, já tive quedas pós-Covid, né? Em momentos ali mais tensos que eu precisei justamente de associação de tratamento. É isso que eu queria também falar, né? Quando a gente fala de tratamento, a gente sabe que os tratamentos vão encontro à causa, como a gente falou, né? Mas quais são as opções de tratamento, Marcela? Quando a gente fala, né, Marcela e Thaís, quando a gente fala em opções de tratamento, a gente tem os tratamentos orais, correto? Sim, Vamos falar um pouco disso, os tratamentos tópicos, né? E os tratamentos de aplicação também, né? Então, exato. vamos falar um pouco disso, como que funciona os tipos de tratamento e quando a gente pode associar, quando é indicada essa associação, né, dos tratamentos. Eu acho que só um parêntese aqui, você falou do desespero de ver o cabelo caindo, né? O primeiro ponto para a busca de ajuda profissional é quando você entende ou você percebe que o seu cabelo tá caindo mais do que o normal quando você lava a cabeça, quando você penteia o cabelo, quando você vê às vezes no chão, na fronha do travesseiro, então isso é um sintoma. Outro, né, quando a gente fala não só da queda, mas de alguma alopécia, né, Marcela? Sim. É você sentir que o seu cabelo tá afinando, às vezes ele não tá caindo, mas você tá sentindo que ele tá afinando, que o seu rabo, quando você vai fazer o rabo de cavalo, ele não tá mais naquela quantidade, ele tá um rabo de cavalo menor. Então são sintomas de alerta para busca de ajuda. Né? Exatamente. E essas coisas, acho que assim, elas se confundem muito. Sim. Porque tem realmente a queda, ou seja, o paciente tá vendo muito o cabelo cair. Existe quebra, né? Às vezes o cabelo tá danificado, ele quebra e a pessoa fica com essa sensação de que o cabelo não tá crescendo, mas lá na raiz tá tudo bem, né? O cabelo só tá quebrando pelo desgaste mesmo. E tem essas outras situações, né? Que é o afinamento. Então o cabelo tá murchando, né? O paciente, ele não vê cabelo caindo, mas ele sente que ele não tinha aquele volume anterior. E realmente por isso que, né, procurar o atendimento e ter, né, esse exame, essa avaliação é fundamental, porque os tratamentos são completamente diferentes, realmente. E eu falo, né, que isso, a busca por ajuda, eu sempre falo que tempo é cabelo. Sim. Né? Essa frase é muito comumente usada, né, na nossa área, porque quanto mais tempo eu demoro para buscar ajuda, dependendo do caso, ou eu vou ter um trabalho muito maior para recuperar esse cabelo, e algumas vezes também a gente não vai conseguir recuperar, né, aquele cabelo de antigamente, como as pessoas falam, né? Então, assim, quanto antes a gente procurar ajuda, a gente faz isso com o exame de tricoscopia, um dos exames, né, além do exame laboratorial que a gente analisa, como a Marcela falou, direto no couro cabeludo, a gente vai analisar como tá esse couro, como estão esses fios, se tem folículo que vai nascer cabelo, se tem folículo ativo ou não, né, pra gente até passar esse prognóstico, né, para o paciente. Exato. E isso que você falou também, dessa percepção da queda aumentada, isso é muito importante. Porque cabelo, assim, né, ele é tão importante para a autoestima que existe um medo muito grande. E às vezes a pessoa não quer ver um fio cair, né? Não pode cair nenhum.
E o mais importante, né, de tudo, é claro, a gente tem as ferramentas para avaliar se está caindo fora do normal ou não, mas nada é mais fiel do que a percepção da própria pessoa, né? Você conhece o que é sua queda normal do dia a dia e você consegue perceber quando aquilo, né, duplicou de volume. Porque esse número em si, ele é muito variável entre as pessoas, né? Sim. Então, nessa fase telógena, a gente explica isso. Vão cair 10%, né, dos seus fios todos os dias. Mas o meu 10% é menos do que o seu, né? Você tem mais cabelo do que eu. Então, eu falo muito isso, assim, conhecer, né, o seu bolinho de cabelo. Às vezes, falo até para fotografar, para a pessoa ter essa evolução, se acalmar também. Porque é o que você falou, assim, o eflúvio, ele tem uma duração. Ele vai durar 3 meses, em média, né? 3 a 6 meses. O gatilho já foi disparado. Então, até para a pessoa se acalmar, né? De que existe uma evolução natural, de que aquilo ali progressivamente vai melhorando, né? Até chegar ao volume de queda normal, né? Diário da pessoa. E esse eflúvio, ele tem, vamos dizer assim, uma data para poder acontecer, Marcela, naturalmente, assim? Tem. A gente tem realmente uma linha do tempo que a gente consegue identificar, né? Em qual mês que começou a cair. A gente procura o gatilho cerca de 3 meses antes. Então, às vezes, é até difícil do paciente conseguir relacionar, né? Se não for um evento muito marcante da vida, um Covid, por exemplo, às vezes ele não vai se lembrar de um tratamento dentário que teve há 3 meses atrás, uma infecção urinária, enfim. Um estresse emocional. Exatamente, outros gatilhos. Mas geralmente é isso, assim, o gatilho ele acontece 3 meses antes da queda e a duração média de queda é de 3 meses, que é justamente essa duração da fase telógena. Claro que às vezes pode se estender um pouco mais, um pouco menos, a pessoa pode ter tido mais de um gatilho. Se for uma causa, né, que precisa ser corrigida, um distúrbio de tireoide, uma deficiência nutricional, enquanto a gente não corrige, né, o paciente não vai ter essa melhora, mas por essa linha do tempo a gente consegue sim estimar. Legal. E quando a gente fala em opções de tratamento, gente, o que a gente tem hoje de opção de tratamento? Vamos focar um pouco nisso, assim. A gente tem os tratamentos orais, que são as suplementações, né, de vitaminas, ferro, né, silício. A gente tem as opções, os shampoos, né, vamos entrar um pouco nisso. Shampoos anti-queda, eles funcionam? Como que é isso? E também os tratamentos, né? A gente tem os tratamentos mais tópicos, que são feitos mais em consultório, a nível consultório. Vamos extrapolar um pouquinho isso para a gente poder entender as opções. É claro que a gente sabe que tudo isso vai em contra a causa, mas o que a gente tem hoje de opção? É bem o que você citou e eu acho que cabe bem a analogia que a Thaís fez da horta, né? Porque é basicamente isso. Se muitos cabelos caíram ao mesmo tempo, tem muitos nascendo ao mesmo tempo. Então, todo o nosso tratamento, ele vai girar em torno de fornecer mais nutrientes. Então, a suplementação oral, né, é uma dessas formas. Quando a gente fala, né, no drug delivery, que é entregar esses medicamentos diretamente, né, no bulbo capilar, através de microagulhamento, a gente está ofertando mais nutrientes e tudo é no sentido disso, né? Então, se tem muito cabelo crescendo ao mesmo tempo, eu quero ofertar o melhor ambiente possível para que esse cabelo se recupere, né? É claro que tem, né, as causas específicas, que às vezes vão demandar uma suplementação específica. Mas de uma maneira geral, independente da causa, é como se a gente estivesse dando um empurrão mesmo para essa recuperação. Eu falo que as sessões, quando são feitas em consultório, eu falo que a gente dá um adubo, aquele adubo mais forte, que é justamente o drug delivery que a gente fala, a gente cria, né, microfuros, a gente abre portas para colocar aqueles ativos direto no nosso bulbo capilar e em casa, porque a gente fala que não é só no consultório, aquela continuidade do tratamento diariamente, é como se eu desse um estímulo grande e você fosse com pequenos estímulos diariamente, a gente dá um estímulo maior e o paciente vai diariamente dando aqueles estímulos menores, com o uso, por exemplo, dos tônicos, né? Os tônicos também são uma ótima opção de tratamento home care, a gente fala o hair care, né? E também são feitos de forma individualizada, como uma suplementação oral, o tônico também é feito dessa forma. E existem também e aí dentro, né, de consultório, além do microagulhamento, existem os lasers, existem um CO2, existem a vacuterapia, a gente tem inúmeras opções de tecnologias, né, que a gente pode usar a favor do nosso paciente, tanto para estímulo de crescimento capilar, quanto para o tratamento aí das alopécias, né, que a gente não falou ainda, que são tratamentos
vezes medicamentosos ou não, a gente tem ativos naturais também para bloqueio da evolução dessas alopécias. Então, também dentro dessa gama de tratamentos, hoje a gente tem muita coisa vindo nova, né? 2024 tem muita coisa nova aí chegando para tratamento capilar, né? Novos ativos, né, Marcelo? Sim. Tem os exossomas, que foram muito falados agora em janeiro, no INCAS, né? Então, tem bastante coisa chegando e para resultados cada vez mais rápidos, né, de recuperação capilar. Legal. E os shampoos anti-quedas? Vamos falar um pouquinho sobre eles? Tema polêmico. É porque, assim, eu acho que realmente esse termo, ele não seria o mais adequado, né? Ele acaba pegando os pacientes numa situação de muita fragilidade e nessa tentativa, né, de autorresolução, os pacientes acabam realmente acreditando nesse poder anti-queda. Esses shampoos, eles têm até uma ação mais anti-quebra. Eles acabam tendo uma ação mais externa no fio. E aí, realmente, eles têm um impacto tanto desse fortalecimento e eles têm um aspecto cosmético interessante, principalmente para fio mais fino. Que eles dão essa sensação, assim, né, do fio estar mais encorpado. Agora, em relação a essa eficácia para a queda, tem algumas questões, né? Primeiro que shampoo, ele é um produto de contato muito curto no couro cabeludo. Ele nem tem essa penetração, né? E a outra questão é aquilo que a gente estava falando até da linha natural do eflúvio telógeno. A gente sabe que não tem shampoo, não tem vitamina que consegue interromper imediatamente o processo de queda, que foi até o que a Thaís falou. O que já está predestinado a cair, ele vai cair. O nosso tratamento é muito no sentido, assim, né, de dar força para os fios que estão por vir, né? Exatamente. E outro ponto do shampoo é que o shampoo específico ele é específico para determinadas afecções no couro cabeludo. Por exemplo, o paciente está com uma dermatite seborreica, né? Com algum processo de irritação, de descamação no couro cabeludo, pode ser, né, a famosa caspa, né, para quem não conhece esse termo. Muitas vezes é por algum fungo, bactéria que está ali no couro cabeludo, seja por pessoas que não lavam cabelo com muita frequência, né? Então acumula sebo, acumula oleosidade, aquilo ali, quem dorme com cabelo molhado, né? A gente fala para não dormir porque a umidade, né? O couro cabeludo em contato com o travesseiro vai umedecer aquela região, então pode ter proliferação de fungos e bactérias. Então, quando a gente fala em shampoo, né, cosmético, seria um shampoo com ativos voltados para o tratamento de alguma função do couro cabeludo. Então, eu vou tratar uma dermatite seborreica, né, uma descamação, uma irritação. O shampoo, ele vai auxiliar nesse sentido, né, Marcelo? Exatamente. Então, assim, ele não vai tratar a queda, mas ele ajuda no tratamento de algumas alterações no couro cabeludo, né? Até porque se a gente for pensar, né, gente, exemplo, se for a queda de cabelo estiver acontecendo por uma alteração hormonal, você vai passar um shampoo ali que vai fazer qual alteração ali no quesito tratamento hormonal? Ele age como sabão, né? Exatamente. Que é a função principal dele, né? Shampoo é limpar e deixar o couro cabelulo saudável, limpo, né? Exato. Claro que você vai estar, né, fazendo essa função de cuidados. Sim. Mas por isso que a gente está batendo bastante na tecla, né, meninas, de ir em busca da causa principal, porque é ela que vai determinar qual tipo de tratamento, né? Se a gente vai fazer, por exemplo, a complementação, a suplementação nutricional associada a algum tratamento em consultório, né? Se vai ter algum ativo que a gente vai associar, até mesmo na parte tópica, né? Enfim, então, tudo isso vai ser direcionado conforme a causa, né? Que são várias, como a gente citou, né? Desde nutricional, hormonal, mas qual que a gente citou? Nutricional, hormonal. Algum procedimento cirúrgico, medicamento, estresse, medicamento. Infecções, né? Que a gente entra na parte inflamatórios no geral. Corpo, então, olha quantas causas que a gente tem para o mesmo problema, né? É igual quando o paciente me pergunta, estou cansado, o que eu tomo? Não sei, gente. Tem mais de 80 causas para fadiga, né? Então, a gente tem que buscar a causa para a gente acertar no tratamento final. E vamos entrar um pouquinho nessa parte da alopécia, gente. Quais são os... Como identificar a diferença entre a queda de cabelo comum e a alopécia? Isso assim, alopécia acaba que é um termo que a gente usa para falar de uma maneira geral
que está acontecendo uma perda de cabelo. E a grande questão é que existem inúmeros tipos de alopécias. É claro que o paciente, o que ele pode perceber sozinho, né? Essa questão da queda do cabelo aumentada, essa redução do volume, mas eu falo que até o eflúvio, né, a queda de cabelo, ela é uma porta de entrada, né, para esse paciente ser consultado, e muitas vezes ele vai levar a outros diagnósticos, que às vezes o paciente nem sabia que tinha e que precisam de um tratamento especializado. Então, às vezes, a paciente está percebendo a queda, mas ela tem uma calvície feminina que está sendo acelerada por essa queda, e isso vai demandar, né, um tratamento contínuo outro. Então, nesse contexto, é muito difícil, assim, a gente substituir essa avaliação. Como a Thaís falou, a gente tem a tricoscopia, a gente consegue ver, né, com uma lupa. Que é aquele aparelho, né, gente? Fala um pouquinho disso, exatamente. Marcela. Porque tem gente que nunca fez esse exame, né? Não sabe nem como que avalia a questão do couro cabeludo. E ele precisa ser feito, né? Então, uma consulta da tricologia, ela envolve a história do paciente, mas esse exame físico é muito importante. Para poder saber se é genético ou não, né? Isso exatamente. eu sempre falo com o paciente. Então, é isso, é como se fosse uma lupa, a gente está tendo uma visão ali completamente aumentada da situação do couro cabeludo. Então, com isso eu consigo dizer se tem inflamação, se está vermelho ou não, se tem descamação. Como a Thaís falou, se o folículo está viável, a gente tem as alopécias que são cicatriciais, ou seja, existe uma inflamação ali que ela destrói definitivamente o pelo e ele não volta a crescer. Então, esse é um tratamento mais emergencial, né? Eu preciso frear isso para que não ocorra, né, a destruição do cabelo. Então, são situações muito específicas que a gente consegue enxergar. Se tem algum afinamento do cabelo, que é essa parte da alopecia androgenética, né, da calvície feminina e masculina. Então, esse exame físico, né, realmente nada consegue substituir. Existem alguns testes, além da tricoscopia, além da anamnese, como a Marcela falou do histórico. Como a gente já falou de sintomas, né, a pessoa está sentindo, às vezes, começa a enxergar o couro cabeludo quando olha no espelho. Então, a gente chama de rarefação, né, que é essa redução de fios, afinamento. E, claro, um ponto muito... Se o paciente já está com dúvida, já está tendo esse sintoma, sentindo essa diferença, primeira coisa que a gente pergunta quando tem alopécia, né? Você tem algum caso na família? Você tem alguém, seja homem ou mulher, que tenha calvície, né? Pais, tios ali, irmãos. E eu tenho muito isso, né? Eu recebo muito no consultório pacientes que chegam, não sabem que tem, né? Quando a gente vai investigar a pergunta, tem na família. E a gente já tem um olho clínico, a gente já olha para a pessoa, você sabe que tem uma alopécia ali. A gente vai explicar como é esse funcionamento e até hoje eu atendo assim famílias inteiras, porque às vezes uma pessoa chegou, não sabia que tinha, fala, nossa, mas a minha família toda tem isso. E quando a gente vai ver realmente a alopécia androgenética já tem no nome, né? É um acometimento genético que pode acontecer ou não, né? Então, e a gente precisa frear. Eu falo que a gente precisa frear a evolução da alopécia, né? Muitas pessoas falam, eu tenho essa alopécia aí e já me falaram que não tem tratamento. Tem tratamento, né? E cada vez mais a gente tem falado isso, tem se estudado muito mais sobre tricologia, sobre as alopécias, então os tratamentos têm evoluído. Então, eu falo que hoje o transplante capilar é aquele último estágio, sim, né, do tratamento. Ser feito, né, antes dele. Principalmente quando a gente fala das mulheres, né? Sim. Então, porque o acometimento pode ser mais tarde, normalmente né? Mais tarde do que nos homens. Então, o tratamento, ele hoje é muito eficaz, né? E a gente consegue uma recuperação muito, muito bacana, né? Hoje a gente consegue devolver autoestima, volume de cabelo para essas alopécias, sim. Legal. E vamos falar um pouquinho de coisas práticas, né? Quais são os cuidados diários essenciais para manter a saúde do cabelo, né? E vamos dar dicas aí práticas para quem, né, quer cuidar melhor da saúde capilar. O que você acha básico? Vamos falar um pouco, assim, eu tenho muita dúvida, tá, sobre isso. Temperatura de água, isso influencia na saúde do cabelo? Sim. Primeiro eu falo na frequência da lavagem, né, Marcelo? Teve uma polêmica aí, né, nas redes sociais, né, de uma influencer, enfim, falando que o segredo era não lavar o cabelo. Gente, né? Então foi muito falado sobre isso, né, para quem acompanha aí.
O mais importante na frequência da lavagem é que você não deixe que o seu couro cabeludo, que o seu cabelo fique oleoso, né? Quem tem o cabelo mais oleoso vai lavar mais vezes por semana. Quem não tem o cabelo tão oleoso assim, vai lavar um dia sim, um dia não. Então, a primeira coisa que a gente precisa é manter o couro cabeludo limpo, né, Marcela? Exatamente. Então, assim, aquele mito de, nossa, se eu lavar cabelo todo dia, meu cabelo vai cair Vai mais, cair eu vou ficar mais, careca, não é as isso? pessoas acham isso. E pelo contrário, né? Quem tem cabelo mais oleoso, por exemplo, eu tenho cabelo muito oleoso, eu lavo meu cabelo todos os dias. Então, eu mantenho o meu couro cabeludo saudável. Isso evita que eu acumule sebo, que eu acumule oleosidade e que isso pode gerar uma queda, uma dermatite seborreica. Então, o mito de lavar o cabelo todos os dias que não é bom é mito, né? Então, Não tenha medo, não gente. não pelo tenham medo de contrário. lavar o cabelo, né, Marcela? Exato, e eu acho que é muito importante falar isso até no contexto de queda, porque a queda assusta muito. E quando a gente lava o cabelo, é quando a gente mais manipula o cabelo, né? Então, a Sim. gente esfrega, seca, né? Tem que desembaraçar. Então, as pessoas se assustam muito e elas criam medo que elas lavam cada vez menos. E as pessoas têm medo até de pentear o cabelo, né, De Marcela? pentear tudo, de pintar. Então, realmente, de novo, é aquilo, o gatilho já foi disparado, né? Aqueles fios que vão cair de toda forma. Então, esses cuidados, a gente tem que manter o que é adequado pra gente. É o que a Thais falou, não tem uma regra, né? Muitas vezes as pessoas querem uma regra que seja pra todo mundo. E não é, cada um tem a sua necessidade. Eu também acabo tendo que lavar todos os dias. O que a gente sabe é que lavar muito pouco não é bom. Pelo Aham. contrário, né? Exatamente. Do que as pessoas falam. Outro ponto importante, você falou da temperatura da água. Então, quanto mais a temperatura da água for ambiente, melhor para o cabelo. Pensa o seguinte, eu tenho uma predisposição para oleosidade. Eu tomo banho muito quente, então eu vou estimular a produção de sebo no meu couro cabeludo, né? Vou estimular Com o aumento da oleosidade. Gente, isso é difícil. Muito difícil. Eu sei, porque eu já passei por isso, gente. Então, o que eu faço? Eu vou tomar banho, até pra pele, né? A gente não fala só do cabelo, da É. pele. Então, assim, se eu consigo tomar um banho mais morno, que seja. Thais, eu não consigo. Então, tenta no final ali, na hora que for lavar o cabelo, deixa pra lavar o cabelo com a água um pouco mais fria. O rosto E o também, corpo, o já rosto. aproveita. Protege daqui pra cima, de baixo também é fundamental. A gente não tá Sim. falando aqui que é bom, mas tentar regular essa temperatura da água é muito importante, É. né? Eu acho que ainda falando dessa parte de calor, né? Dano térmico, porque todo mundo faz. Então, ter um protetor térmico é fundamental. A gente acaba usando, né? Secador, chapinha. A questão do secador, né? O ideal é que ele seja realmente ali só para secar. Ele tem que estar a 15 centímetros de distância, movimentar frequentemente, né? Não deixar o calor parado ali só numa região, pra gente diminuir dano também. E até a gente, né, fazendo esporte, né, Thaís? Beach tênis, por Sim. exemplo, sol em cima, vários dias na Exato. semana, isso Gente, também. o tempo, o sol, a gente fala que prejudica a pele, né? Mas prejudica o nosso cabelo também. A Então, gente vai pra praia, assim, por mais vezes que você não seja... Eu, por exemplo, não gosto muito de mar gelado, não. Às vezes você volta com o cabelo ressecado, né? E mesmo Sim. tomando todos os cuidados, Sim. assim, de é o dano passar. térmico do sol, né? Que a gente Exatamente. fala. Ele Do perde sol, da água umidade. também, né? E aí a gente entra com os produtos, né? Que aí vem um leave-in, um bom condicionador, um protetor térmico. Hoje a gente tem muitos, né? A gente tem inúmeras marcas com produtos aí bons que tem proteção solar para o fio, Sim. né? Automaticamente, o leave-in, o protetor, o condicionador, o que eles vão fazer? É como se fosse uma proteção que a gente faz no fio para entrar no mar, para entrar na piscina, né? Além da proteção solar. Então, eles são muito importantes, né? É de fundamental, eu acho, a importância o uso desses produtos quando a gente, não só para piscina, para o mar, né? Mas para praticar atividade física. Outro ponto, Marcela, que eu acho que a gente pode falar aqui também é na hora de prender o cabelo. Você falou da atividade física. A gente precisa proteger o fio. E na hora de prender o cabelo também, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu falo que eu tenho assim, a gente respira fundo quando vê, sabe? A gente vai prender o cabelo e aquela pessoa que faz assim, ó, que puxa o cabelo, né? Pra prender. Então, assim, isso quebra o cabelo. A gente tá falando de queda, mas tem a quebra, né? Colocar uma buchinha de cabelo muito apertada. Então, de repente, uma trança é uma opção, né? Sim. Melhor para fazer do que o rabo de cavalo. Às vezes um coque, algo que não seja tão apertado para proteger o cabelo, porque às vezes o suor embaraça muito o cabelo, né? Então é uma opção. E a gente tem que lembrar que o fio molhado, ele é mais frágil. Ele fica mais elástico, né? Ele tem um risco maior de quebra. Então, por isso, né, usar, né,
Prendedores que sejam mais gentis com o cabelo, usar os óleos, né, antes das atividades físicas, isso tudo contribui muito. E eu acho que outra coisa que é muito comum no contexto, né, das mulheres são as químicas capilares. Então eu brinco que assim, a gente tem que escolher as nossas batalhas, não dá para escolher várias, né? Então em relação a esses procedimentos capilares de descoloração, alisamento, eles danificam muito o cabelo. Então também não dá pra gente querer fazer tudo o tempo todo, porque uma hora a conta chega e o cabelo não aguenta. Então o nosso papel é muito de orientar, não é de proibir nada, né? Cada um sabe como se sente melhor, mas a gente tem que orientar essa organização, né? De escolher o que vai ser feito e fazer o mínimo possível às também. vezes ter maneiras de minimizar os danos, né, gente? Igual, por exemplo, eu faço Sim. luzes aí 1, 2 vezes, sei lá, no ano, no máximo. E aí eu, por exemplo, eu não sou muito fã de raiz, até porque meu cabelo é muito escuro. Então, Sim. assim, tem coisas também que você pode minimizar, Com né? certeza. Até porque a mulher, né, vem os cabelos brancos com a idade, Sim. então tem aquele desespero quando elas procuram por ajuda. Mas, Thaís, eu vou ter que parar de pintar? Não, né, gente? Então, hoje a questão dos fios brancos, da tintura, a gente consegue pintar, consegue tratar. E hoje tem muitas opções de Sim, tintura, né? sim. Também, né? Tem a Keune também, que é, por exemplo, é uma marca bem legal que que eu Sim. acompanho e que tem aquela linha dela Pure, né? Eu acho. Sim. Então hoje tem muito produto vegano, tem muito produto de qualidade também que pode Sim. ser usado como uma alternativa, né? É. Justamente para a gente poder evitar aqueles produtos que são mais agressivos. Eu acho que a pior química hoje, né, falando em todos os tipos de química, são as químicas de alisamento. Então, como a Marcela falou, se você pode optar por uma opção ou outra, né, entre química de alisamento, de alinhamento capilar e de luzes, que opte, porque é uma ótima opção. Mas o cuidado maior com isso, né, é justamente a química, né? Por mais que as pessoas falem que é um alisamento orgânico, não existe. A gente altera a química do nosso fio, né? O fio que é liso, o fio que é crespo, o fio que é encaracolado, isso é a química, né? A química de cada fio que é diferente. Então, quando eu vou alinhar um fio que não é liso, a gente está alterando a química, então precisa ser usado química. E o cuidado que a gente tem que ter com essas químicas, principalmente no couro cabeludo, né? Por quê? Porque o alisamento, os alisantes, eles têm acidez, né? Tem alguns são mais ácidos, tem alguns são mais alcalinos, e cada um, ele vai prejudicar o nosso fio de alguma forma, né? Dependendo do alisamento, ele pode gerar queimadura no couro cabeludo, bolha, e isso, né? Vamos falar aí de uma consequência mais grave, pode gerar uma alopecia cicatricial, ou seja, gerar uma queda de cabelo na região que não vai nascer mais. A gente prejudica lá no nosso folículo. Então, assim, é a importância de a gente procurar ajuda profissional, né? É o que a gente falou, a gente não vai proibir ninguém de fazer, mas que a gente tenha profissionais e uma equipe trabalhando junta, né? Uma equipe multidisciplinar trabalhando junta para manter esse cabelo saudável. E uma coisa que eu acho que é legal falar, Thaís, é sobre a questão da minha parte especificamente, né, da alimentação, gente. Exatamente. A maioria dos suplementos que a gente utiliza hoje, como por exemplo, até os colágenos, né? Exemplo da Essential, eu gosto muito do Skin, ele é para quê? Cabelo, pele e unha, né? Então a gente está falando alimentação com nutrientes, uma alimentação diversificada, uma alimentação limpa, ela que vai oferecer os micronutrientes para diversas reações metabólicas do seu organismo, inclusive se a gente for ver, né, o nosso cabelo é o quê? Proteína. Então, algo muito natural da gente perceber na nossa prática é que as pessoas comem pouca proteína, não se preocupam muito com a distribuição de proteína, de aminoácidos, então ficar atento também nessa alimentação rica em legume, rica em verdura, né, em micronutrientes e com proteínas e também boa hidratação é fundamental para a gente poder manter a integridade, né, do cabelo, da pele e das unhas. Exatamente. O nosso externo nada mais é do que o reflexo do nosso interno, né? De como o nosso corpo está por dentro. E isso você pode falar melhor do que nós aqui, né? Tem até assim, tem uma frase que a gente usa muito na nutrição, que a pele, né? Eu não digo só a pele, é o espelho do intestino, né? Sim. Então, assim, não só a pele, por exemplo, você viajou, você está se alimentando mal, como uma friturinha, o que acontece? Uma acne, né? Então, assim, essas coisas, elas andam muito juntas. Então, ficar atenta, às vezes, em pequenas coisas que a gente está falando, os tratamentos diários, né? A parte da alimentação, de ser rica, de ser diversificada, fazer também exames de 6 em 6 meses, né? Para poder verificar, porque às vezes a pessoa fala, meus exames estão ótimos, aí você vai ver, tem mais de um ano que não faz exame. Será que tá ótimo, gente? Sim.
porque assim, nós como profissionais, a gente também tem deficiências nutricionais que a gente corrige, né? Eu, por exemplo, de vitamina D, embora hoje eu faça beach tênis 2, 3 vezes na semana aí no sol, Sim. eu ainda tenho vitamina D baixa, fico no consultório o dia todo. Então, enfim, tomar esses cuidados diários são primordiais para essa manutenção que a gente está falando, mesmo no tratamento, ou depois uma fase de manutenção, ou para sua saúde, para sua vida, enfim, né? Para todos os aspectos Com possíveis. certeza. A gente regulou minha proteína, né, Bárbara? A É. gente tava falando da proteína, né? Eu tenho muita dificuldade de comer com quantidade, né, equilibrada de nutrientes, então a Sim. gente regulou tudo isso também, porque influencia no intestino, como você falou, e automaticamente vai na pele, vai no cabelo, Com vai na certeza. unha. E, gente, eu trabalho muito com emagrecimento. Como que é natural a pessoa começar, às vezes, a emagrecer, lógico, de uma maneira bem natural, né? Assim, não estamos falando de bariátrica, mas a pessoa começar a emagrecer e começar a melhorar o aspecto de pele. Ela fala, nossa, Bárbara, tá crescendo Sim. muito cabelo, minha pele melhorou, minha acne foi embora. Então, muitas coisas estão no nosso domínio pessoal, né? Com E eu falo que, às vezes, certeza. olhar para isso também é muito importante. E, Marcela, a gente não falou muito disso, mas algo que eu vejo muito no nosso dia a dia de consultório, né, pelo menos no meu, é a questão do uso de minoxidil, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Até que ponto é viável esse uso? Porque eu vejo que as pessoas, às vezes, elas ficam muito presas ao uso, tanto minoxidil quanto E o ao uso anticoncepcional. Exatamente, por orientação do amigo, né? Por chegar na farmácia e já lá e compra, porque, né, o minoxidil você chega, pede e você compra ele na farmácia, então todo mundo usa, né? E as pessoas, elas estão muito habituadas a ficarem mal acostumadas com alguns tratamentos, né? Eu sempre falo com o paciente, claro, a gente não vai sair tirando hormônio, pílula do nada do Sim, paciente, né? Até porque isso vai gerar algum tipo de alteração. Mas vamos especificar essa questão do uso de minoxidil? Tá certo. Primeira coisa, a gente tem que entender que o minoxidil é uma medicação. Então, ele tem as suas indicações. O minoxidil tópico, né, ele já é usado há mais tempo. Atualmente, a gente tem usado muito também a via oral. De onde que ele surgiu, né? É uma medicação antiga, que era usada, né, para tratar pressão alta. Ele é um vasodilatador. Então, esses pacientes que eram tratados para pressão alta começaram a ter esse engrossamento dos fios. E aí veio a ideia, né, da gente usar para situações na tricologia onde ocorre um afinamento, né, patológico ali dos fios. Inicialmente, até acreditava-se que esse efeito dele seria pela vasodilatação, ou seja, nessa ideia de que estaria chegando mais nutriente no cabelo e por isso o cabelo, né, estaria engrossando. Atualmente a gente acha que não é bem por esse mecanismo, mas no final das contas o que ele faz? Ele prolonga a fase anágena. O que isso significa? O cabelo ele vai ficar crescendo por mais tempo e, consequentemente, isso gera um engrossamento dos fios. Só que a gente tem que entender que isso é para uma situação em que a gente tem uma miniaturização capilar, que é o caso principal, né, das calvícies feminina e masculina. Então, existe uma ação hormonal ali que patologicamente afina o fio, miniaturiza. Então, eu estou usando uma medicação justamente para frear esse processo da miniaturização. Eu estou tentando engrossar o fio. Só que o que as pessoas têm que entender é que isso não pode ser usado, né, indiscriminadamente para uma pessoa que não tem patologia nenhuma. Até porque o minoxidil, ele não dá efeito rápido. Ele é para ser um tratamento contínuo, né? Para uma pessoa que tem uma doença genética que vai ter que ser tratada para o resto da vida, no sentido de frear aquela evolução. Então, muitas vezes eu pego o paciente, assim, usando sozinho o minoxidil num eflúvio. E às vezes ele não vai ter uma necessidade de usar aquilo continuamente. E quando ele descontinuar o uso, às vezes vai ser um novo gatilho para o cabelo cair. É isso que acontece, é importante, né? é o que todo mundo fala. Começo a usar, meu cabelo caiu mais. Por quê? Porque é um medicamento, tem a sua indicação e tem os seus efeitos colaterais. Né? Exatamente. E assim, quando bem indicado, né, essa queda durante o uso, ela realmente pode acontecer, não afeta todos os pacientes, mas é porque basicamente o minoxidil, o que ele faz, né? Ele pega os fios telógenos que já iam cair e ele coloca, digamos, para fora, para os novos nascerem e ele influenciar essa fase anágena e prolongar essa fase anágena. Então, alguns pacientes, eles experimentam mesmo uma queda aumentada transitória. E aí, um paciente que já está em eflúvio, ele vai se desesperar.
começando um minoxidil nesse momento, né, se ele não tiver indicação. Então, por isso que é tão importante, né, essa avaliação individualizada. E uma coisa que a gente costuma ver também na prática, né, são as pessoas que utilizam as questões hormonais e aí já usam o hormônio e aí vão para o minoxidil, aí chegam lá com aquela pequena lista de remédios, né, gente, porque são medicações para queda capilar, né, e a gente tem que, de novo, entender que algumas alterações hormonais elas literalmente vão gerar efeitos colaterais para outros lados, né? Igual, por exemplo, uma coisa que é muito comum a gente pegar na prática hoje são os chips, né? Os implantes hormonais, gerando quedas e quedas capilares aí, né? E problemas crônicos e essa dificuldade também do paciente em controlar, né, esse efeito colateral hormonal. Sim. Muito pelas dosagens, né, também. A gente sabe que dependendo da dosagem, dependendo do hormônio, vão causar, né, vão ter essas consequências aí e o tratamento, a gente volta no tratamento profissional, no acompanhamento profissional para isso, né. Isso aí, gente. E para a gente poder finalizar, vamos falar um pouquinho de suplementos, né? É claro, pessoal, que tudo que a gente está falando aqui, a gente está falando de uma maneira bem generalizada, né? Porque quando a gente fala em tratamentos, nós, como os profissionais, e o paciente frente a gente de uma maneira individual, geneticamente, metabolicamente, né? Enfim. Mas, enfim, quais os melhores suplementos quando a gente fala em suplementação para a queda de cabelo? Não, assim, de uma maneira geral, eu gosto dos suplementos que têm silício. Justamente pelo impacto na fibra capilar, né? Em relação à resistência, a brilho, menos quebra. Eu acho que tem um impacto muito significativo, principalmente para quem tem dano capilar, para quem tem a química. Então, realmente, eu vejo esse efeito. E tem vários tipos também, né, Marcelo? Hoje o silício é um microelemento aí que vem sendo muito estudado, Sim. Tanto para a parte da nutrição ali, quanto para a parte da medicina, né? Dermato, enfim. Então, a gente está tendo várias opções de silício, né? Então, hoje o mercado vem sendo muito abrangente, igual a Thaís falou nessa questão dos estudos, os novos estudos, das opções de suplementação no geral. Exato. Mas, assim, sempre que eu prescrevo, oriento nessa possibilidade, eu gosto muito de alinhar essas expectativas, né? De demonstrar o que o nutracêutico ele é capaz de fazer em relação à fibra capilar. Mas a gente vê também muitos nutracêuticos com promessas, né, milagrosas, de crescimento capilar 6 vezes mais rápido, interromper a queda em 98%. Isso a gente sabe que não existe. Então, eu sempre gosto de alinhar muito bem essa expectativa do que aquele nutracêutico pode oferecer e aquilo que a gente estava falando anteriormente, eu acho que acompanhamento nutricional é para todo mundo e é fundamental, porque muitas vezes o paciente ele acha que ele vai depender daquilo ali para o resto da vida, e não é bem assim, né? Se a gente está diante de um paciente que ele não tem nenhuma doença que prejudique a absorção dele, na maioria dos casos, né, via nutrição, a gente vai obter tudo aquilo que a gente precisa. É claro que tem algum momento ali que a gente pode precisar mais, né, mas de uma maneira geral, eu acho que o paciente ele tem que entender que a nutrição dele é muito mais importante do que depender desse nutracêutico. As pessoas, elas depositam, né, muito no nutracêutico como algo que vai resolver todos os problemas. E, na verdade, a gente tem que começar pela alimentação, né, Bárbara? Eu sempre falo com o paciente que todo suplemento, gente, ele é topo de pirâmide, né? Ele é importante, ele é muito bom, obviamente, mas quando bem aplicado. Qualquer post, às vezes, que a gente faz, igual eu fiz um post de magnésio um dia desses, muito engraçado. Aí, assim, todo mundo, o que eu tenho que tomar? Magnésio treonato de malata? Falando, gente, mais importante do que você tomar a suplementação é você acertar na suplementação. Sim. Até né? porque se você tá com o intestino inflamado, você tá com uma Sim. desbiose, não há suplemento Que vai fazer milagre. porque não vai ter a forma de absorção ali, Exatamente. né, Bárbara? E o suplemento, o próprio nome já diz, né? Um suplemento, ele não é a base.
Exatamente, o suplemento ele é para suplementar algo que falta, gente. Então, assim, concordo com a colocação da Marcela, gosto muito do silício, o ferro, né, quando necessário, ele também precisa de ser reordenado em algo assim, que, gente, eu pego muito no consultório ferritina baixa, muito, muito, muito. E, assim, ferritinas muito baixas, assim, de 12, de 15, e então, a gente ficar de olho nesse ferro é muito importante. Outro suplemento que eu amo, né, a Thaís sabe, é o Keranat também, Keranat que é excelente. nossa, um baita de um suplemento. Então, enfim, mas é bom a gente deixar alinhado que temos muitos suplementos, temos muitas opções, inclusive de colágenos também, né? Que às vezes tem até um blendzinho que, igual o skin, tem vitamina C já na fórmula, um pouquinho de silício, um pouquinho de ácido hialurônico, tem que ver as aplicações. Mas, voltando lá atrás, o mais importante é a gente entender a causa da queda capilar, né? Porque se a causa da queda capilar for nutricional, o suplemento ele vai fazer uma grande diferença, né? Ou, por exemplo, se esse paciente ele tiver uma desbiose intestinal também, que ele precisasse tratar esse intestino, naturalmente tratando essa inflamação intestinal, o intestino, ele vai reabsorver melhor os nutrientes. Agora, se for um quesito talvez hormonal, o suplemento não vai fazer tanto impacto. Então, é isso que acontece. Às vezes o paciente fala, já tentei de tudo e meu cabelo não para de cair. Então, eu falo, normalmente, ou é pela queda natural, né? O eflúvio, que a Marcela falou aqui o tempo todo, que pode ser minimizado com os acompanhamentos médicos, né? Enfim, com acompanhamento do tricologista e acertar o tratamento, gente. Não tem outro jeito, né? Então, fiquem ligados nisso, né, pessoal? Assim, de estar buscando a causa do problema. Viu a queda acontecendo, de fato? Opa, tá caindo um pouquinho a mais. Já não deixa, né? Já busca o auxílio, até porque às vezes você já vai começar ali e vai ser muito mais rápido de você controlar. Um dia desse me mandaram uma pergunta na caixinha, perguntando quanto tempo poderia durar o eflúvio. Aí eu falei, olha, vai depender do que você está fazendo, né? Para poder minimizar o eflúvio, Até né? porque existe o eflúvio crônico também, né? Que é diagnosticado. Então, eu falo que antes de comprar a goma da farmácia, né? Usar o shampoo mais caro que existe, vamos procurar uma ajuda profissional, porque você já vai começar, como você acabou de falar, a gente já inicia com o tratamento correto. Né? Eu falo que o profissional, Thaís, ele reduz nossa jornada. Né? A gente não fica sofrendo, a gente não fica perdido, porque eu vejo também na parte da nutrição, qual suplemento é melhor? Gente, não sabemos. Então, busque ali você ser avaliado individualmente, pedir um exame seu de sangue, né? Poder saber como que tá a sua análise sanguínea. E aí, sim, você vai ter a suplementação correta e coerente para o seu caso, né? Então, mais uma vez, a gente batendo na mesma tecla, né? Que essa avaliação individualizada, ela é o caminho para o tratamento da causa, né? Meninas, acho que pincelamos bem, né? Querem deixar alguma mensagem ou falar alguma coisa que não falamos aqui? Eu acho que acalmar realmente as pessoas, como a Marcela falou, queda de cabelo, alopecia, não é um bicho de 7 cabeças, tem tratamento, então buscar por ajuda é de fundamental importância, né? E sem desespero. E também buscar os profissionais corretos, né? Porque eu vejo, às vezes, muita gente desesperada na internet, por exemplo. Eu fui no médico, o médico não tratou meu problema. Gente, se você não se sentiu confortável, talvez, com um especialista, vai em outro, né? Eu falo que a maioria dos problemas que a gente consegue resolver a partir de condutas bem elaboradas, né? Com profissionais sérios também. Sentir confortável, sentir confiança, se identificar com um profissional também é muito importante. Isso é fundamental. E eu acho que, assim, isso é muito importante, né? Nunca é só cabelo. Cabelo significa muito pra gente, né? É autoestima, é autoconfiança, é identificação. Então, a gente não pode deixar ninguém menosprezar nossas queixas. O paciente não pode perder tempo tentando resolver sozinho. O paciente não pode minimizar as queixas, achar que coceira, dor no couro cabeludo, queda é normal. Porque muitas vezes, né, é o momento oportuno do diagnóstico. E é o que a Thaís falou, tempo é cabelo. Se a gente intervém cedo, os resultados vão ser melhores. Então, o quão é importante, né, essa equipe multidisciplinar
multidisciplinar, você estar cercado, né, de bons profissionais que vão te conduzir nesse caminho. Porque muitas vezes o nosso papel também é de acolhimento, é de explicar, né? O desconhecido, ele traz muito medo, traz muita insegurança. Então, se a gente orienta aquele paciente sobre o que vai acontecer, o caminho fica muito mais fácil, né? Muito mais leve. E como a Thaís falou, tem tratamento. Então, o paciente, né, ele precisa se identificar com um profissional, procurar ajuda para que os resultados venham. Ah, é isso. Então, gostei muito das colocações, concordo com todas elas. E, novamente, gente, busquem profissionais adequados, né? Pessoas que vocês sintam confiança em fazer o tratamento. Também não deixem passar o tempo, né? Porque, de novo, o tempo é cabelo. Essa é nova, também vou começar a colocar na pauta. E saibam como está o corpo de vocês, né? Os exames de sangue, enfim, cuidem da máquina de vocês, que é o corpo de vocês. Coloquem para dentro, né? Nutriente, comida de verdade, água, coisas básicas também, que isso já vai fazer uma grande diferença. E enfim, né, estejam com pessoas prontas para poder abraçar vocês e auxiliar no tratamento. Isso eu acho que é muito importante e reduz ali o tempo, né, e reduz também a queixa, os incômodos. Então é isso, finalizamos. Sim. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês, foi ótimo, né, acho que levantamos muitas pautas fundamentais e que geram muitas dúvidas. Então é isso. Até o próximo episódio. Muito obrigada. Tchau, tchau, galera.